Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus, glória a Deus, aleluia. E eu tenho certeza que o Papai do Céu revelou essa palavra diante do altar do Senhor. Hoje foi um dia abençoado por Deus, aonde o Espírito Santo intercedeu muito pela minha vida, e eu tenho certeza que intercedeu pela sua também. Amém? Amém, igreja? Amém! Porque é com gemido inexprimível que nosso Espírito Santo eleva até o Pai as nossas petições. E é Ele, é o Espírito Santo de Deus que fala comigo e contigo e que nos ensina, louvado seja Deus, no dia difícil e também no dia alegre para adorar o Senhor. Mateus, capítulo de número 4, irmãos. Louvado seja Deus. O número 3 primeiro e o verso 16. Depois nós vamos para o capítulo de número 4, verso 1. Mateus 3 e o verso de número 16 e 17. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, através de Mateus, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de quem? De Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E o verso 17: e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de Cantarabacé, em quem me agrado. Agora, louvado seja Deus. O verso 4, capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Pode se sentar, louvado seja Deus, e mantém tua Bíblia aberta. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu, igreja? Fome. Você não fechou a Bíblia não, né? E o verso 3: o tentador aproximou-se dele e chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor aqui, ouvindo os louvores e falando com Deus, o Espírito Santo me revelou essa palavra. E eu, lendo e falando com Deus, por causa da grandeza e excelência que Deus, Ele nos concede a revelação da palavra do Senhor. Como Mateus fala a respeito do Espírito Santo e fala do tentador, inimigo das nossas almas. João capítulo 10 e o verso 10, ele nos ensina que Satanás, ele veio nada menos, nada mais do que matar, roubar e destruir. Mas Jesus de Nazareno, o Cristo Redentor, veio para dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus diz que aonde se fez o pecado, se abundou, igreja. Precisa vir na escola, hein? Se abundou a graça. Louvado seja Deus. Aonde se fez o pecado, se abundou a graça. O que o homem de Deus está falando? Que a graça do Senhor sempre vai estar prevalecendo sobre as ações e atitudes de Satanás.
E aqui dentro dessa revelação da palavra de Deus, Deus mostra, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Jesus, presbítero João, saindo de um batismo, saindo das águas do Rio Jordão, aonde a palavra de Deus diz que ele se apresentou diante das terras da Galileia, diante do Rio Jordão, e quem estava lá pregando, batizando e falando do amor de Deus? João Batista. Aquele que veio preparar o caminho, veio preparar, louvado seja Deus, a edificação e a graça do Senhor, para que o Filho de Deus pudesse vir. E quando ele está pregando, ele está batizando na beira do Rio Jordão, a graça do Senhor, a edificação do Espírito Santo revela algo precioso a João Batista. Porque ele olha no meio da multidão, e no meio daquela multidão, a palavra de Deus diz que vem um homem, e ele olha e bate nos olhos naquela multidão e vê a diferença daquele homem. Ele não conhecia Jesus, era primo. E o único conhecimento que eles tiveram foi quando se apareceu um com o outro na barriga, com 6 meses. Isabel de um lado e Maria do outro, e ali eles entrou no Pentecostes do Senhor. Mas dali em diante nunca se encontraram. Eles foram se encontrar na mensagem do batismo, louvado seja Deus, da profecia de Isaías. E quando ele bate o olho no meio daquela multidão, ele olha e para, e ele fala e clama em alta voz: aí vem o Cordeiro, aquele, louvado seja Deus, que será entregue aos torqueadores para o perdão dos pecados do mundo. E quando Jesus se aproxima e chega diante dele, quem sabe ele pergunta: mas o que tu veio fazer aqui? Ele diz simplesmente: eu vim cumprir a palavra de Deus. Olha que coisa linda, o Filho de Deus dizendo a João Batista: eu vim cumprir a palavra, a profecia que foi feita em meu respeito, para que você me batiza. Eu olho dentro da palavra de Deus, presbítero, e acho lindo, porque João, ele não aceita, ele para e diz: não, eu não sou digno. Olha a grandeza e a excelência de quem tem a luz e edificação de Deus. Ele olha para o mestre e diz: não, quem sou eu? É você, eu tenho que ser batizado por vós, não eu. Eu não sou digno nem sequer de calçar sua sandália, muito menos de batizar você. Mas Jesus insiste com ele e diz então que se cumpra. E ali ele desce as águas, o Filho do Deus Altíssimo. Olha que coisa linda, o próprio Filho de Deus vindo na terra e cumprindo algo que hoje nós pregamos e falamos, louvado seja Deus, e muitos entram aqui e saem aqui, não conseguimos trazer nas águas do batismo nosso próprio Filho, não conseguimos trazer aqueles que nós amamos para a presença de Deus, a cumprir algo que o próprio Filho de Deus fez. E o mais lindo, que quando ele cumpre a profecia da palavra de Deus, ele batiza Jesus naquela água. O mais lindo é a visão que Deus dá para João Batista, que nós acabamos de ler aqui. Ele eleva os seus olhos não para aquele que ele estava batizando, não para Jesus, mas ele olha para o Pai, ele olha para o céu, e o Senhor Deus de Israel dá uma visão para ele. Uma visão, você olhar e ver uma pomba descendo do céu, e você fica observando aquela pomba. O que essa pomba vai fazer? De repente aquela pomba, que é o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vem e desce e toma posse daquele corpo de Cristo Jesus que ali está, daquela pessoa que ali está diante de João Batista. Imagina ele tendo essa visão, ele vendo aquele que ele batizou, e a testificação de Cantalabacé diante do profeta. Aí está aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. E não só ele viu, mas a palavra de Deus diz que ele
lavacé. Este aí, ó, é o meu filho amado. Olha que coisa gostosa. Ele estava dizendo para o profeta: você já fez o que fez, agora está diante do meu filho. Imagina, igreja, o espiritual de João Batista. Imagina para um homem carnal ouvir lavaço de canta lavacé, a voz, o céu aberto, e ver o próprio Deus falando contigo, revelando a visão do Espírito Santo em uma pomba. Glória a Deus. E ver a voz dele falando com ele: esse é meu filho. É gostoso, né? Aleluia, Jesus. Não é gostoso quando você apresenta teu filho e fala: ó, esse é meu filho, esse me pertence, esse é meu herdeiro. Você ouvir a voz do próprio Deus falando de canta lavacé, e o Espírito Santo ali tomando posse daquilo que lhe pertence. Louvado seja Deus. E a partir daquele momento que ele sai das águas, a palavra de Deus diz que ele vai ser tentado. Da mesma forma que João presenciou toda aquela graça, benevolência do Pai falando: este é meu filho. A Bíblia não fala, mas eu creio que ali o inimigo estava ouvindo também, estava presenciando. O inimigo das nossas almas, o príncipe deste mundo, porque foi só ele sair das águas, o Espírito Santo toma posse dele e ele vai se consagrar 40 dias e 40 noites. Aí ele vai para o deserto. Uma briga que ele diz: é minha. O Pai me colocou nesta briga, aonde não vou levar ninguém comigo. Ele diz: ele foi levado ao deserto. 40 dias e 40 noites em jejum. E a palavra de Deus diz que o inimigo ficou observando para poder chegar no Filho de Deus. E como ele ouviu que o próprio Pai do céu falou a João Batista: esse é meu filho, ele chega e coloca dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus. Olha a dúvida, irmãos, que Satanás tenta implantar em mim e em você todos os dias. Porque você imagina que hoje são poucos que estão na presença de Deus. Eu não falo dentro da igreja, eu digo na presença de Deus. Porque nem todos que estão dentro da igreja e diz Senhor, Senhor, são filhos de Deus. São poucos que estão na presença de Deus e que são chamados de filho, por causa da luta constante de cada dia, que tem que matar um leão por dia para poder prevalecer. São poucos e vai diminuir mais ainda. Não se assuste não, porque a profecia da palavra vai se cumprir. Vai diminuir mais ainda no caminho estreito que o Senhor nos ensina, que a porta também é estreita. Vai ser pouquíssimo. Vai ser da minoria a minoria que vai permanecer nesse caminho até o final. Aqui nós estamos diante de uma tentação. É diferente de provação. Nós estudamos esses dias atrás isso, não estudamos? Tem a diferença de provação e tentação. E ele estava sendo tentado. Todos, nós, eu e você, nós somos tentados em sonhos. Em sonhos somos tentados. Você olha dentro da Bíblia Sagrada, a tentação vem em sonho, irmãos. Satanás, ele vem na hora que você está dormindo, que eu estou dormindo. Ele não escolhe hora e dia, para ele não existe tempo. Ele veio matar, roubar, ele veio destruir. Ontem
ontem eu estive observando as pessoas e olhando não só o físico, a fome deles, mas eu pude em cada um deles observar um pouquinho do espiritual. E eu observei não só eles, mas também observei o nosso grupo. Observei aqueles que estavam nos observando, porque aonde nós ia, onde nós chegava, tinha pessoa também nos observando. Satanás estava observando, Deus estava observando. Aonde nós estivermos e o que estivermos fazendo, Deus, Ele está observando. Cada palavra que sai da minha boca, Deus está observando. Levantei, acordei, vim para a igreja, limpei a igreja, chegou pessoas para me ajudar a limpar a igreja e aquela chuva deliciosa. Conversei com os que vieram, nós vamos orar, nós limpa e deixa a aula para a próxima semana. Aí chegou os abençoados, ficamos conversando um pouco. Deus falou bastante, falou ou não falou? Falou. Saí daqui, fui para minha casa, cheguei na minha casa, o nome de Deus foi glorificado. E Deus lá do céu observando tudo que aconteceu comigo, comi uma comida gostosa, maravilhosa. Deus observou e Deus, tudo que eu fiz está escrito no caderninho, lá está. Tudo que eles fizeram está escrito, tudo que aquelas pessoas fizeram para mim ou eu fiz para ela está escrito num caderninho lá no céu. E não tem como eu dizer para eles: Senhor, não foi dessa forma aí, Senhor, que eu falei o que eu fiz. Deus não tem. Se eu machuquei os irmãos, está lá escrito, ó. Não está? E se eles também fizeram alguma coisa ou falaram alguma coisa de mim quando saiu daqui, o papai ouviu ou não viu? Não viu. Então não tem nada que se faz escondido diante dos olhos de Deus. E é só dos olhos de Deus? Não, viu o tentador também. O inimigo está ali observando e rindo, ou chorando. Ele não chora. Ele vai tentar de novo. Ele fala: não consegui dessa vez, eu tento novamente. E aqui, nessa mensagem, aonde eu trouxe até, aonde ele coloca em dúvida o próprio Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faz algo sobrenatural. Eu acho e olho pelo meu análise que o Espírito Santo me mostra, igreja, que a palavra de Deus é mais importante do que prodígios e maravilha. Mas por que, pastor? Porque aqui o Senhor Jesus me mostra que para vencer Satanás não precisa ter prodígios e maravilhas. Porque se pudesse transformar as pedras em pães, ele transformava, mas não através da ordem de Satanás. Porque lá na frente ele vai transformar 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas se alimentarem. Lá na frente, na hora certa, ele vai mostrar a grandeza e a excelência dele, mas não por ordem de Satanás. Ele pega o pão, ele parte da graça e apresenta a quem? Ao Pai. Fala: Pai, a tua dou graça, Xanai de canta lavacé. E ele parte e dá ao discípulo e diz: pode repartir. Mas aqui não, aqui quem estava dando ordem era Satanás. E quantos estão debaixo da ordem de Satanás, irmãos? Quantas pessoas estão dando ouvido à voz de Satanás e praticando e cometendo erros e mais erros, e achando que está fazendo debaixo das ordens de Deus? Estão cometendo erros e mais erros, aonde você sai por aí e vê tantos, muitos, sem um lugar, sem uma família,
Mas eu tenho certeza para você que muitos deles estão mais felizes onde está do que mal acompanhado. Quem já ouviu essa frase? Que é melhor sozinho? Já ouviu essa frase? Tem muitos, não são poucos. Vai perguntar se quer voltar para a família. Pergunta, você quer voltar para a sua família? Quero não. Aqui os de fora me tratam melhor do que eles. Igreja. Aqui é comendo pão duro, ou comendo aqueles que Deus manda trazer, mas é Deus que manda, é Deus que envia, do que aquele que faz para você e depois te cobra. Porque aqui o próprio demônio, ele fala para o próprio Filho de Deus: se tu és, ele não confirma, você é. Por isso que eu li, o Espírito Santo mandou ler, que o próprio Pai testificou: esse é o meu Filho amado. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vem e coloca dúvida. Por isso que hoje a maioria estão se esfriando por causa da dúvida. A dúvida traz incerteza, a incerteza traz desconfiança, traz medo, e aí não vem mais. É a dúvida, é palavra. Você observa e olha no irmão João e tenta analisar ele, tenta ver ele como que ele é, não só fisicamente, mas espiritualmente. Você bate os seus olhos na árvore e tenta observar ela, se é a árvore que dá fruto ou a árvore que não dá fruto. Não foi assim que Jesus fez? Quando ele chegou no pé de figueira, ele foi procurar o quê? Figo para comer? Ele olha para lá, olha para cá, procura, e ele olha para os discípulos: não achei nada. O que ele fez? Ele abençoou aquele pé de figueira, de figo. Ele abençoou a igreja? Não, ele não abençoou, porque só tinha aparência. Só tinha aparência do que é, mas não é. A dúvida vem, irmãos, a incerteza vem, o análise vem. Aonde você está, estão te observando. Você está dormindo, pessoas estão te observando. Você está na igreja, está no campo, onde você estiver. Você menos espera, tem alguém gritando seu nome. Ele passa e você nem sabe quem foi. A dúvida, ela chega diante do homem, diante do servo de Deus. Eu olho a pessoa ser tentada. Jesus acabou de receber um presente, ser batizado, cumprir algo prazeroso. Foi prazeroso ou não foi? Ele ser batizado, ele ser cheio do Espírito Santo, ouvir a voz do Pai. Não é assim com a gente? Você ouve, você se alegra, mas tem hora da tristeza também, tem ou não tem? O tentador chega. Eu fiquei meditando aqui, Jesus me levou, falou: olha, lá o patriarca, lá atrás, Jacó, quando ele resolveu dar um presente para o filho, porque ele amava aquele filho, porque veio da velhice, ele mandou fazer uma simples roupa, linda e maravilhosa, uma túnica. Agora eu olhando aqui na irmã, a túnica toda colorida, que nem a irmã está vestida aqui. Fica de pé, irmã, para o povo dar uma olhada para a irmã. Dá uma olhada, uma túnica, irmão, só que a túnica pega da cabeça aos pés. E aí olham, os próprios irmãos batem o olho, vem a cobiça do olho. O que estava aqui no culto passado? Aleluia. A cobiça das coisas do mundo. Os patriarcas, aqueles que foram escolhidos, filhos de Jacó, filhos de Raquel, filhos
abençoado da parte de Jacó. Eles começam a olhar para José e soube de ter um amor porque era o mais novo. Mas eu olho dentro da palavra de Deus, irmãos, e você vê desde o mais velho Rubens observando, olhando para ele e tendo inveja de uma túnica. Aí quando o menino abre a boca e fala: ei, essa noite foi linda e maravilhosa, tive um sonho. Aí pronto. Não vou te nem contar nenhum sonho. Eu tive um sonho, estava amarrando feixes ali, ó, trabalhando junto com vocês. Mas de repente o meu feixe fica de pé, o de vocês se curva. Meu Deus. Aí a inveja aumenta mais ainda. Santo de Israel. Mas eles não teve inveja do sonho. Eles tiveram a inveja porque ele já interpretou o sonho. Já falou: ei, peraí, você vai ser melhor do que nós? Olha que eles não tiveram inveja porque ele era sonhador. Não. A inveja era porque eles queriam já interpretar o sonho. O menino dorme feliz, alegre, com a túnica com o pai dele, abraçado nos braços do pai. Aleluia, Jesus. E a inveja está lá, olhando tudo que o menino faz. Já viu aquelas pessoas que tudo que você faz tem inveja? Glória a Deus. Temos. Se você chora, a pessoa tem inveja da maneira que você chora. Eu nem vou dizer a maneira que ri, ou da maneira que Deus te dá o dom. Da maneira que quando você está triste, você reage. A inveja cresce. Mas Deus torna a dar outro sonho para ele. Agora o sonho é do céu. Mostra a lua, mostra o sol e abre as estrelas diante dele. Aleluia. Decanta a vassoura. Deus. E ele vai e leva até para o próprio pai, para toda a família. Eu tive outro sonho de novo, pai, mãe, Rubens, Levi. Olha o sonho que eu tive, que lindo, maravilhoso. Para quê? Mas você teve outro sonho? Tive. Deus me mostrava que eu era o sol e a lua, as estrelas estavam diante de mim e eu prevalecendo novamente, o brilho, todos se voltavam para mim. Meu Deus. Soube de glorificar e exaltar o nome de Deus, porque Deus estava revelando algo, igreja. Não, mas entra a sementinha, aquele uma que vem da parte do cão. Levassou, decanta, lavassé. Aí o inimigo aproveita. Olha o vento e já diz: ó, mata. A única maneira de vocês, ó, destrói. A mesma boca, quem sabe, que deu mamar, que ajudou a cuidar, não é assim? É tão bonitinho quando é pequeno, né? Pega no colo, morde aqui, morde ali. Agora o menino tinha apenas 16 anos, igreja. A Bíblia fala que era um jovem de 15, 16 anos de idade. Aí os irmãos se levantam. Vamos preparar uma emboscada. Vamos preparar, louvado seja Deus, algo que nós vamos se livrar dele. E a primeira oportunidade que tem quando o filho de Jacó sai, porque o pai mandou: vai ver os seus irmãos se está bem, vai ver se não aconteceu nada de errado com eles, né? Quem sabe até levou um leite, um pão, que nem fez Davi. Mas quando de longe olha, já fala: lá vem ele. É hoje que nós vamos preparar para esse sonhador. Ele não sonhou não, mas nós vamos cortar o pescoço dele, vamos arrancar os olhos dele. Ó, os irmãos, tudo filho do patriarca, tudo aqueles que se tornou príncipe, que tinha uma edificação da parte do Deus Todo-Poderoso. Esses aqui
aqui, irmãos, são todos príncipes. Desde Rubens ao mais menor, que é o Benjamim. Todos eles. Cada um deles, irmãos, tinha uma história. Deus tinha um sonho para cada um deles, mas não da maneira que eles estavam enxergando, não. Mas eles não puderam ver e contemplar a vitória do primogênito, daquele que estava ali, o outro nem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De Deus. Glória a Deus. O primogênito, os Rubens, irmãos, olha. Iluminado, Deus acho que envia e fala: ó, não mata não. Então a ideia deles é olhar para o jovem e falar: vamos jogar na cisterna, vamos deixar ele aí. Com o tempo, ele vai morrer aí, porque sem comida, sem água. Mas o mais velho fala: não, vamos ter uma maneira de lucrar, vamos ter um dinheiro em cima deles. Está vindo um grupo de israelitas aí, ó. Vamos vender ele, vamos fazer dinheiro. Louvado seja Deus. Foi Deus que enviou aquele grupo de homens lá. Foi Deus, irmãos. Deus conduziu aquele grupo para se achegar até aquele lugar. E eles colocaram, saiu da família e falou: leva, isso aqui é um escravo. Ele não é nosso irmão, não, é um escravo qualquer. Isso aqui não tem serventia nenhum para nós, não. Já viu aquelas pessoas que você só tem serventia para ele enquanto você está servindo a ele? Não digo servindo a Deus, servindo a ele ou a ela. É Deus. Não é a Deus, é servindo o querer e a vontade do ser humano. Você tem valor. Mas um jovem de 16 anos que era sonhador. E será que o sonho era dele ou era do pai? De quem era o sonho? Pai. Seu sonho é do pai, velho. Aleluia. Pode se levantar inferno, zóio de lula, gordo, pode se levantar o que for. Se o sonho é do pai, eu falo para você, vai ser realizado. Vai ser de cantar no meio do sofrimento, das lágrimas, vai ser da forma que o homem de Deus fala, é com lágrima, mas tu vai colher com alegria. Eu creio, irmão, ter que cantar diante da palavra de Deus. Por mais difícil que Satanás tenta fazer, mais prazeroso vai ser lá no final. Porque eu tenho certeza que não vai prevalecer o querer de Satanás. Não. Porque não prevaleceu na vida de José. Não prevaleceu. Ele foi vendido, foi. E quando ele caiu nas mãos daquele que ele foi vendido, ele passou a ter uma vida diferente. Por isso que eu falei para vocês aqui. Quando ele saiu da família, entre parentes, né? Com uma família dessa, sangue de Jesus tem poder. Ele caiu nas mãos da verdadeira família, irmãos. Porque aonde ele passava, a palavra de Deus diz que todos gostavam dele. Aonde ele punhava a mão, prosperava. Aonde ele falava e aconselhava, aquelas pessoas cresciam. E ali começou a ser um instrumento benevolente nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito excelente de Deus estava sobre José. Era no meio dos escravos, o escravo estava feliz. Estava na cadeia, a cadeia edificava em felicidade. Foi vendido a Potifar, só alegrou toda a casa de Potifar. Alegrou até a mulher dele demais. Até a mulher dele se alegrou muito, mas ele, debaixo da excelência do Espírito, repreendeu a pombagira e falou: ó, quer ficar com mais uma túnica? Fica. Já ficou uma lá com meus irmãos, ele arrancou a outra capa e falou: fica com você, Satanás. É que nem Deus fala, quer pegar a capa para ele? Não, não empresta, não dá.
Bateu o zóio gordo. Ó, quero, ó, vou, pega, toma, é seu. José falou, pode ficar, pomba gira, com isso daí. Jogou, deixou com ela, mas ó, falou, o meu corpo é templo do Espírito excelente de Deus. Você pode tocar na roupa, mas no meu corpo não. Pagou o preço, pagou. Porque sempre Satanás faz assim, ó, rodopia com a sua cauda e faz uma nova história. Uma nova história Satanás fez, mas Potifar não acreditou. Ele puniu, José puniu. Mas disse, não, José, eu conheço quem eu tenho dentro da minha casa. Deus estava mostrando para ele a diferença daquele que tem um espírito excelente com aquele que tem um espírito da mentira, o espírito da covardia, o espírito da falsidade. É diferente, igreja. É diferente. Eu olho dentro dessa revelação, dessa palavra. José prevaleceu, sem precisar acusar. José prevaleceu sem precisar usar ferramenta nenhuma para machucar ninguém. Ele foi reconhecido até chegar diante de Faraó. E ele nunca precisou passar por cima de ninguém. Ele foi humilhado do início ao fim. E prevaleceu. Porque a palavra de Deus diz que mesmo quando ele esteve diante dos seus irmãos, aqueles que o humilhou, que pisou nele, ele teve a chance de devolver novamente a moeda. Meu Deus! Como no Velho Testamento, com ferro fere, com ferro será ferido. Ele não fez. Ele podia fazer, porque ele estava debaixo da lei. Se ele quisesse, ele podia devolver da mesma maneira. Glória a Deus. Mas José não fez isso. A palavra de Deus diz que ele observou na cara, no olho de cada um. Chegou Rubens, ele observou nos olhos. Chegou Simeão, chegou Levi, Judá. Chegou, foi chegando assim, ó, Zabulão, ele olhava no olho de cada um deles. Eles ficavam até com dúvida, será que esse camarada, acho que eu conheço ele. Deus põe, irmãos. Cada um deles, José olhou na cara de um por um. Nós viemos buscar comida porque estamos passando fome. Estamos mendigando fome. E olha que ele, José, tinha ordem do rei, falou, ó, pode mandar dar uma coça dele se você quiser. Manda apunhar no tronco. Matar não, acho que levar uma chibatadinha merecia, viu, irmãos? Acho que merecia levar umas, porque foram muito sem vergonha demais. Mereciam levar uma correçãozinha, uma varinha fina, mas merecia. Mas José não fez. Para vocês verem que José era santificado, era diferente. Por isso que dentro da tipologia eles pegam José e apresentam José diante da mesma caminhada que Jesus fez. Da mesma caminhada. E José prevaleceu. Se apresentou ao teu pai. Imagino quando ele se apresentou a Jacó. Eita Deus Todo-Poderoso. E ele pôde dizer a Jacó, Jacó, lá atrás foi você que me presenteou com uma túnica. Aquele presente voltou para você novamente cheio de sangue. Mas o inimigo, quando pegou um cordeiro, irmãos. Pegou um cordeiro, matou e cingiu de sangue e levou para Jacó. Mal ele sabia que eles estavam ungindo a roupa do profeta com o sangue do cordeiro. E estava santificando ele. Porque a palavra, irmãos, muitos dizem que Jacó não jogou a túnica fora. A palavra de Deus diz que a túnica foi guardada. A túnica, ele guardou aquela túnica cingida com o sangue do cordeiro.
E quando ele reviu, ele presenciou, louvado seja Deus, a José. A palavra de Deus diz que ele abençoou a diferente com José e os seus netos. Ele abençoou os netos de Fácil de Cantalavacé de José, que ali prevaleceu a santificação daquela unção, até nos dias de hoje, quando o Senhor separou o reinado e edificou as duas nações, duas porções dobradas a José, não foi uma. Deus mandou que Josué separasse duas porções, e José deixou escrito e registrado: quando o meu povo sair dessa terra, sair do Egito, manda levar também os meus ossos para a terra prometida. E essas promessas foi realizada diante da vida de José. Está entendendo o mistério? A profecia daqueles que queriam mal, até os ossos dele, foi levado para onde ele queria. Os filhos, os netos veio sobre a vida de cada um deles, porque ele passou sem precisar usar a ferramenta nenhuma contra eles. Agora voltando aqui no tema, meu Deus, aonde a palavra de Deus está dizendo, o próprio Jesus, está escrito que não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas são as armas espirituais. 2 Coríntios 10, o verso 4. Quem puder abrir lá, abra mais. 2 Coríntios 10, e o verso de número 4. Você vai poder entender o que é a arma de um homem de Deus e uma mulher de Deus. O que está escrito aí? As armas não são, mas sim poderosas em Deus para a destruição de quê? Das fortalezas. Louvado seja Deus. Quem podia dar um glória aí? Glória a Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não prevalece, irmãos. Olha o que ele diz no verso 5: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de quem? De Deus. De Deus. E levamos cativo todo pensamento e obediência de quem? De Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É lindo, irmãos. Louvado seja Deus. Levar cativo os pensamentos e a obediência de Cristo. Ter a mente voltada para as coisas de Cristo Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. O que fazer, irmãos? O que devemos fazer para que possamos andar e viver e termos ação e atitude de um homem e de uma mulher de Deus? Por que será que andamos tanto na contramão da coisa? Por que será? Eu já fiz essa pergunta a Deus. Quem já fez? Por que será que tem tantas pessoas que andam de uma maneira que não agrada a Deus? Por que será?
Já fizeste essa pergunta? Louvado seja Deus. Porque eu olho e eu vejo dentro da palavra de Deus, o último versículo de Jó, verso 42, o 2, ele fala o que? Eu sei que tudo Pode. mas nenhum dos teus planos pode ser frustrados ou impedidos. Eu olho para dentro dessa palavra, Jó dizendo isso, irmãos. E eu pergunto sempre para Deus, por que muitas vezes, no modo olhar da gente, parece que o inimigo está prevalecendo. Você olha e vê um pai de família, uma mãe, às vezes desistir da presença de Deus. Como nós conversamos com muitos que dizem, eu era evangelista dentro da casa do Senhor, eu conheço isso, conheço aquilo, mas será que praticava? Hoje mesmo passou um pastor aqui hoje, que eu conheci muito tempo, empurrando uma carriola, uns negócios em cima aí. Esse dia ele veio aqui, está com uma aparência daquele jeito que só Deus tem misericórdia. Brincou e achou que Deus não ia corrigir a trajetória dele. Deus falou, eu não preciso corrigir esse tipo de gente. Eles mesmo caem na sua própria consciência da sua carne. Meu Deus. Deus falou para mim, eu não preciso corrigir. É só você deixar ele ir com aquele próprio cego que está conduzindo ele, vai ambos cair no abismo. Quer dizer, Deus não precisa nem fazer nada, porque brincou com a obra de Deus. Não brinca. Eu sempre digo, não brincamos. Eu tenho um temor muito grande, irmãos. Eu vejo o que acontece com uma pessoa, com outra pessoa, eu tenho temor. Eu tenho dó, eu oro, eu intercedo, peço para Deus despertar-nos. E como eu peço para Deus despertar? Eu peço muito nas minhas orações. Às vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor, faz uns 15 dias, 20 dias, tem um irmão. Essa semana ele veio, o Espírito Santo só falou, observa e ora e intercede. Eu falei, mas Senhor, será que preciso falar? Ele falou, não fala nada. Olha para você ver como que é as coisas. A pessoa veio, ouviu o culto, a palavra de Deus foi pregada, linda e maravilhosa, ele foi embora. Mas o Senhor falou através da palavra. E o Espírito Santo falou, não fala, não põe a tua mão. Quando ele diz, não põe a tua mão, porque eu tinha certeza que ele já estava com a dele em cima trabalhando. E eu tenho certeza que ele sabe trabalhar melhor do que eu, melhor do que qualquer engenheiro, porque ele é o formador do vaso e ele conhece o vaso. Ele conhece, irmãos. Tem hora que muitos falam, mas pastor, por que o senhor não foi aqui e ali? A presença às vezes atrapalha. Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, eu não estou aí fisicamente, porque se eu tivesse fisicamente, algo ia ser contrário, mas eu estou aí espiritualmente, Timóteo. Eu estou longe de você fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados. Isso é fé, igreja. Por isso que o Senhor fala que a oração, a nossa fé, a nossa intercessão, ela tem poder. O que translada é o momento que você entra com a tua fé e você ora, a pessoa pode estar onde estiver, automaticamente ela recebe. Ela recebe. A igreja orava e Pedro estava no cárcere, não é isso?
Ela simplesmente colocou os joelhos no chão, orou. Automaticamente o pai deu ordem aos anjos: desce lá. Foi assim, ó. A hora que Pedro achou que estava sonhando, ele já estava fora do presídio. O anjo só falou: coloca sua sandália, é hora de sair daqui. Isso aqui não é lugar para você. Glória a Deus. É assim que o Deus que eu sirvo faz. Uma oração de um justo tem diante do trono do Senhor as suas ordenanças. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Olha, não é quantidade, é qualidade. Deus me mostrou isso. Não olha para a quantidade, mas olha para a qualidade. Aonde tem qualidade, Deus vai trazer mais pessoas para se libertar. Se Deus olhar em você e ver qualidade, Ele vai trazer para você trabalhar e fazer. Mas se Ele olhar no pastor Joel e não ver qualidade, irmãos, Ele não vai trazer ninguém para morrer aqui. Porque primeiro eu preciso ter qualidade em mim e na minha casa. Por isso que Ele diz: coloca primeiro em ordem a tua casa. O obreiro primeiro conserta a casa dele, para depois querer administrar a casa dos outros. Como que eu vou querer administrar a casa da irmã, da missionária Leila, se a minha está bagunçada? Tem jeito? Como que a missionária Leila vai consertar a casa do vizinho se a dela está desconcertada? Tem jeito, irmão? E Deus olhando lá de cima, Ele vai trazer alguém desconcertado aqui no meio de outro desconcertado? Não vai mesmo. Deus não é besta, irmãos. Não, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo e Ele sabe tudo. Amém? Ele vai fazer que nem fez com José. Ele tira de lá, leva e mostra, decanta Labacé, que Ele é Deus. Ele faz isso. Porque para Deus, irmãos, nada é impossível. E aonde se parece impossível, Ele transforma e traz o que é impossível. Ele transmite e edifica. Eu creio nesse Deus que traz e faz e transforma aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. E é no tempo dele, não pensa que é no meu, não. É no tempo do Senhor. Levante as tuas mãos ao céu. Ora, Deus apresenta esse ministério, apresenta os cultos, irmãos. Apresenta as pessoas. Porque nós temos que orar um pelos outros. Por isso que Paulo fala: eu não me vanglorio quando eu estou bem, mas quando eu estou fraco. Porque é na fraqueza que aperfeiçoa a grandeza e a excelência de Deus. Amém? E é nessa hora. Então tem hora que o camarada está ali se rastejando. É a hora que o papai do céu vai chegar e vai trabalhar nele. É essa hora. Aquela hora que você está. Amém? Por isso que a gente tem que esperar o tempo e a hora de Deus. É a hora que está ali, ó, no último respiro, que a pessoa vai reconhecer que Deus é Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, soberano Deus de Israel, eu te louvo e te glorifico, Senhor, pela excelência e o poder da sua palavra que foi administrada. Poderoso Deus, eu creio, Pai, em nome de Jesus, como está escrito diante do poder da sua palavra através do salmista, que tu sonda, tu esquadrilha, tu conheces, soberano eterno Deus de poder e glória, e cada um de nós somos um vaso nas tuas mãos, e tu sabes como trabalhar diante de cada um, Senhor, porque a igreja não pertence ao homem, mas pertence a ti, e diante da excelência, da grandeza do teu poder, tu é o cabeça, Senhor, está administrando, edificando a tua igreja. Nos colocamos diante da tua presença. Eu me coloco diante da tua presença, Pai, porque eu sei e conheço que a espada da justiça está cortando, que a espada da justiça está prevalecendo e vai prevalecer para sempre. Poderoso Deus, que essa espada, Pai, venha, soberano Deus de poder e glória, fazer a diferença entre aquele, Pai, que Malaquias cita, que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A espada, soberano Deus, que tu implantou diante daquele deserto. Poderoso Deus, diante de todos aqueles que se levantaram em rebelião, Pai, contra Moisés. Colé, Datã e Pirão, poderoso Deus, reconheceram a tua espada. Poderoso Deus, eu te peço em nome de Jesus,
Que a sua espada venha converter, Senhor, cada um deles. Venha mostrar a diferença, poderoso Deus, do caminho que leva e conduz à salvação. Poderoso Deus, nos edifica, Senhor. Nos protege, nos sela debaixo da tua aliança. Aliança que prevalece, Senhor, até o final. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga: Amém. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e toda a grandeza e excelência do Espírito Santo esteja com todos, e que todos digam amém, em nome de Jesus. E obrigado a